A nação de Israel, que era para ser a guarda da verdade, entende? Que era para zelar pela mensagem de Deus, negligenciou. Haja vista que, tendo 400 anos antes de Jesus nascer, o Senhor Deus não falava mais com o povo de Israel. Não tinha mais falado publicamente, através de profetas, levantado profetas para falar publicamente. Ele só voltou a falar com Zacarias e depois através de João Batista. Zacarias, o Simeão, né? Já com Jesus tendo nascido, e depois através de João Batista, e por último, como diz o escritor aos Hebreus, falou pelo próprio Filho, o Senhor Jesus. Por que Deus silenciou? Ele silenciou aqueles 400 anos, porque a sua nação, o seu povo, o povo escolhido, o povo eleito para guardar o canão bíblico, fez da Bíblia uma arma para maltratar as pessoas. Torciam as escrituras, faziam dela o que queriam. Como é feito hoje, porque hoje quem detém a mensagem de Deus é a igreja, nós, os que servimos a Deus. Mas que também, em sua maioria, se desviou da vontade de Deus e fala evangelho da boca para fora e não vive nem executa as práticas do evangelho. Lamentavelmente, a maioria tem o nome de que vive, mas está morto espiritualmente. Diz que é servo de Deus, mas não demonstra com seus atos e suas obras as obras de Deus. São como qualquer mundanos. Aconteceu com Israel, está acontecendo com a maior parte dos que se dizem povo escolhido, povo eleito, esquecendo-se que os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, são zelosos de boas obras. Se não há o capricho, o zelo pelas boas obras, então não tem eleição. Não é escolhido, não. E aí é só nós irmos no Apocalipse, da igrejinha, dos últimos dias, Laodiceia. Laodiceia é a figura da igreja dos últimos dias, que diz que vive, mas está morta. O anjo, o pastor, o mensageiro daquela igreja destoava entre a vida com Deus e a prática da vida com Deus. Então tinha o nome de crente, mas não era crente. Tinha o nome de estar em comunhão com o Senhor, mas não tinha comunhão com o Senhor. Chamava-se de servo de Deus, mas não era servo de Deus. Você entende? Ora, por isso, Jesus se apresenta ensinando e fazendo sinais. Porque para uma geração incrédula é preciso haver sinais. E é preciso ensino. Então, atualmente, a única maneira de salvar as pessoas que estão dentro das comunidades religiosas é restaurando a verdade. Não restaurando a verdade, ou voltando à verdade. Você entende? É o retorno à verdade. É o se pôr no caminho e perguntar qual é o bom caminho. Como é que era antes? De que maneira que se fazia? É por aqui que a gente vai ter uma mudança para que haja, então, salvação. Ora, naquele momento em que Jesus está ensinando, está fazendo sinais, alguns fariseus religiosos de Israel se aproximaram, louvadores de Deus. Fariseu, o que louva a Deus. Ele se aproximou de Deus, se aproximaram de Jesus, querendo pô-lo à prova. Olha o que crente faz. Crente é assim mesmo. Vou
Vou fazer uma pergunta, quero ver se ele responde. Vou ver o que ele vai dizer. Não quer aprender, só quer criar dificuldade, polemizar, entendeu? Dificultar. E a maior alegria do crente é quando o pastor dele não sabe responder o que ele perguntou. Porque daí ele se acha o dono da cocada preta. Fiz uma pergunta que derrubou meu pastor. Entendeu? É religioso. Religioso é assim. Os fariseus chegaram, se aproximaram de Jesus. Quem olha, diz, como os fariseus estão vindo para louvar a Deus, pois o Messias está aqui. E ao invés dele vir para louvar a Deus, fizeram uma pergunta querendo colocá-lo à prova. E perguntaram, é lícito um marido repudiar a sua própria mulher por qualquer motivo que seja? Ora, qual é o crente que não sabe que isso não é lícito? Quem de fato servindo a Deus não sabe que o marido tem que ficar com a esposa até a morte? Mas por que perguntam? Porque eles queriam testar Jesus. Eles queriam ver se Jesus tropeçava em alguma palavra da lei. Os fariseus andavam com um pedacinho de pergaminho nos cintos, eles tinham caixinhas, entende? E usavam pedacinhos de pergaminhos, de tão zelosos que eram da Bíblia, escreviam em pedacinhos de pergaminho e botavam e carregavam, porque quando alguém duvidava do que eles sabiam Bíblia, eles apresentavam os pedacinhos de pergaminho. E eles mesmos que sabiam tudo isso, vêm fazer uma pergunta para Jesus, mas é uma pegadinha. É permitido? Pode ser, pode um homem, é lícito repudiar a sua mulher? Jesus disse, o que Moisés falou para vocês? Porque eles eram zelosos da lei de Moisés, do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aquilo ali eles tinham, entendeu? Era tudo baseado ali. Entendeu? E dos profetas, que incluía daí os livros que nós temos de Salmos, de Provérbios, Eclesiásticos, que são livros poéticos do cânon bíblico, e mais os profetas, desde os profetas maiores, os profetas menores. Maior e menor aqui porque tem mais página, menos página, não é que o profeta era maior ou menor. Você entende? É só uma forma de olhar. Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e depois repudiar. Não te quero mais, vai embora. Moisés permitiu, Senhor. Aí Jesus diz para eles, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, dos seus corações, escreveu para vocês esse mandamento. Que mandamento? O mandamento de dar carta de divórcio antes de despedir a mulher. Vocês entendem isso aqui? Moisés disse para quando não dá para viver, aí dá para usar uma expressão do Paulo aqui, ao invés de vocês ficar se mordendo até se destruir, então vocês deem o divórcio um ao outro e vão viver em paz. Tem pastor que diz, não, casou, a irmã não pode deixar. O que tem de irmãzinha apanhando quase todos os dias, porque o pastor diz que não é para se separar. Entendeu? Não, meu pastor diz que eu não posso me separar. Está com o olho todo inchado. Já quebrou todos os dentes da frente, entendeu? Já engessou a clavícula, já está com a perna engessada também, mancando por aí. Ela tinha que mandar o pastor dela ir lá para frente do marido dela e ficar apanhando. Entendeu? O marido, nesse caso, não presta, não vale nada, é um diabo. Mas o pastor também é um satanás. O pastor que dá esse conselho, ele é um satanás. Entendeu? Porque não é ele que apanha.
Ora, Moisés, homem de Deus, um legislador, um homem que Deus levantou para escrever leis, quando determinou que o marido desse carta de divórcio, ele estava dando à mulher uma oportunidade de não ficar sofrendo na mão de um carrasco. Moisés teve uma visão muito além do seu tempo. Ele foi extremamente iluminado pelo Senhor. Vocês sabem que ele recebeu tanta luz de Deus que até o seu rosto brilhou, ao ponto dos israelitas não conseguir olhar para ele. É esse homem, servo de Deus, legislador, líder de Israel, levantado por Deus, ungido por Deus, que teve várias vezes falando com Deus numa expressão humana, cara a cara. Tinha uma intimidade como qualquer um tem com seu companheiro. É esse homem que disse: se um homem vai despedir a sua mulher, não tem como viver em paz com a sua mulher, não consegue realizar-se com a sua mulher, e ao invés de fazê-la sofrer, que lhe dê uma carta de divórcio. E então a mulher divorciada tinha o direito de procurar amparo, porque a mulher não tinha tanto amparo como tem hoje, não tinha proteção como tem hoje, entendeu? Você precisa ir para os contextos históricos para entender o que era ser uma mulher desprezada pelo seu marido. O seu retorno à casa dos pais, a dificuldade, era vergonha para toda a família. Aí, para não levar ela à culpa, porque na maioria das vezes ela carregava a culpa de algo que ela não tinha culpa. Porque daí ficava a religiosidade e a sociedade da época, ficava acusando aquela mulher. O marido dispensou porque ela não presta. O marido mandou embora porque ela não vale nada. Então ela tinha uma carta de divórcio que mostrava: não, eu não tenho culpa. Foi o meu marido que simplesmente não me quis mais. Ele não me quis mais. Era o documento que dava a ela a liberdade de refazer a vida. Moisés, por causa da dureza dos seus corações. Vocês têm um coração tão ruim. Vocês são tão duros. Falta tanto amor para vocês. Jesus diz para os fariseus que Moisés teve que achar uma saída. Não foi Deus, foi Moisés. Mas como ele era líder de Deus, Deus respaldou. Então nós temos aqui uma vontade permissiva de Deus. Paulo escreve aos cristãos para que experimentem qual é a doce, perfeita, melhor, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aquilo lá não era uma agradável e perfeita vontade de Deus. E Jesus vai falar mais na frente. Mas aquilo era uma saída para um momento difícil em relacionamentos de casais. Moisés, por causa da dureza dos seus corações, escreveu para vocês este mandamento. Mas desde o princípio não era assim. Desde o princípio da criação, o Criador o fez homem e mulher. Por isso está escrito: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma errade, uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. É assim que deve ser. Anotei algumas coisas. Veja que Jesus dá uma resposta, primeiro, cônscio da intenção
dos fariseus. Jesus está lendo os pensamentos dos fariseus. Você já ouviu falar em telepatia? Eles estão falando uma coisa, mas Jesus não está ouvindo o que eles estão falando aqui. Jesus está escutando os seus pensamentos. Logo, o mestre discerniu que eles estavam ali querendo incriminá-lo. Segundo, o grande problema dos extremistas é que eles não olham o contexto, eles tendem a isolar o texto, o que gera má compreensão da verdade. Todo radical, todo extremista, ele só sabe dizer assim, mas está escrito, ó. E aponta um versículozinho. E aí ele não olha o texto, nem o contexto. Ele diz que está na Bíblia, mas ele não lê a Bíblia toda. Ele só lê a frasezinha que é do interesse dele. Por isso que eles entendiam a verdade a respeito da lei do divórcio errada. Vocês estão me entendendo aí? Está claro? O texto que temos aqui, esse também que estamos tratando hoje, não é só de letras. Nem o texto da lei, nem esse texto aqui. Ele não é formado só de letras, mas é formado de construções morfológicas. Tudo tem um contexto social, cultural, um contexto político, religioso, histórico, que muitas vezes não é visto por quem está pregando. Você entendeu o que eu falei aqui? Quando a gente lê uma frasezinha na Bíblia, não é só aquilo ali. Há que se perguntar, tem um destinatário? Para quem que ele está falando? Em que época ele está falando? Por que ele está falando? Em que condições está falando? Nós temos que perguntar para o próprio texto. Os religiosos, na maioria das vezes, não percebem esta realidade. Por isso, eles inventam doutrinas que ninguém consegue suportar. Vocês lembram que Jesus falou que os que se assentam na cadeira de Moisés... Primeira interrogação, o que é se assentar na cadeira de Moisés? Segunda interrogação, o que é a cadeira de Moisés? Entendeu? Ora, a cadeira de Moisés é a cadeira do legislador, do que faz leis. Se assentar na cadeira de Moisés é legislar, é fazer leis para os outros. Então o que Jesus está falando? Os que querem ser como Moisés, alguém que faz leis para os outros, quem é que se assenta lá? O líder. Os líderes que querem ser como Moisés e criar leis para os outros, olha só o que ele está dizendo. Eles nem com um dedo movem os fardos pesados que eles põem nos ombros dos outros. Eles atam fardos pesados, não faz isso, não faz aquilo, não pode aquilo. Eu nunca esqueço quando na Assembleia de Deus aqui em Itajaí, e eu vou falar da Assembleia de Deus aqui em Itajaí, porque eu, Adilson Mianes, frequentei muitos anos a Assembleia de Deus em Itajaí. Então eu posso falar dali, eu não posso falar da Batista. Não frequentava lá. Então eu posso falar dali. E não vou falar mal não da igreja. Pelo contrário. Eu só vou falar o que alguns líderes faziam com a igreja. Eu vi várias moças e moços, adolescentes, ser cortado da comunhão da igreja porque foram ali olhar a praia de Cabeçudas. E Valdo passou por isso. Entendeu? Não podia nem ir lá olhar a praia. Então, o dia que foram, deram um mergulho ali, entende? E quase morreram afogados, porque filho de crente não sabe nadar, principalmente de assembleano. Entende? Foi a mocidade toda para a disciplina. E a disciplina era punitiva. Quem tocava não podia tocar. Quem ia para a ceia não podia participar da ceia. E aí tirava das atividades. E é interessante que eles ainda faziam um negócio bem errado.
não podia ir no culto de oração. O culto de oração em si não podia ir. Em vez de eles inverter, se é uma disciplina por causa do público, então não era para ir no culto público, né? E era para ir no culto de ensino e oração. Não, eles invertiram. Tira da oração, quer dizer, como é que o cara se recupera, né? Não ora, não aprende e não faz nada para Jesus e tem que se arrumar sozinho. Entende? Então, olha só a disciplina. Nessa época que aqui era disciplinado os nossos adolescentes e nossos jovens, o pastor da igreja comprava casa em São Francisco, lá na praia, em Guaratuba. Então eu descobri uma coisa, que a praia de Cabeçudas é pecado, mas se for de Guaratuba, é liberado. A de Guaratuba é de Deus e a de Cabeçudas é do diabo. Vocês entendem o que eu estou passando aqui? É que eles estavam fazendo coisas que eles nem com um dedo moviam. Entenderam a palavra de Jesus? Os que se assentam na cadeira de Moisés, na cadeira do líder, que enrolou, que fazem lei para o povo. Eles nem com um dedinho mexem nos fardos que as leis trazem sobre o indivíduo. Nem com um dedinho eles mexem. Eles só largam aquela coisa em cima do povo e eles ficam no bem bom. Tu fosse na viagem para Israel, que os pastores disciplinadores tomaram banho no Mar Morto? E cerveja, entendeu? É que no lado de lá do mundo, não, ou no meio do planeta, não é pecado, cara. É só para cá, tu entende? Aprenda com Jesus nessa noite. Olhe contexto, texto, ponto histórico e tudo mais que você encontra aí na sua Bíblia. Não fique prisioneiro de um versículo. Quando você achar um versículo que você acha interessante, lembre-se que se é uma doutrina de Deus, tem mais 2 ou 3 para confirmar aquele. Por isso, um bom intérprete da Bíblia leva consigo a revelação de que a Bíblia explica a Bíblia. Você entende? Toda palavra, diz Deus, seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Você entendeu? Toda palavra seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Logo, quando Deus traz uma doutrina para a gente, uma lei, um mandamento, vai estar mais de 2 ou 3 vezes, melhor, vai estar mais de 3 vezes, 3 ou mais na Bíblia. Entendeu? Se for 2 vezes, é questionável. Depende de quem falou, em que situação falou, por que falou, qual o quadro daquela história, tudo mais. Senão, não vale. Quem não fizer essa avaliação se perde e fica radicalzão, sem entender o contexto das Escrituras. Outro item. A maioria dos que estudam a Bíblia hoje ignoram essas coisas. Isso aqui você não aprende na escola teológica. Estão completamente influenciados por doutrinas descontextualizadas. Você sabe o que é isso? Doutrina que é pego de um versículozinho. Entendeu? Pega um versículozinho, faz igual o irmãozinho que foi para a caixa de promessa, ele só queria um versículozinho. Aí ele pegou lá e disse, Judas foi e se enforcou. Aí ele botou de volta e disse, isso aqui está errado. Isso não era para estar aqui. Pegou outro, dizia, faz tu e faz o mesmo. Olha o problema de pegar texto fora de contexto. Vocês entenderam? Tem que contextualizar. Tem que ver por que aquilo está ali. Por que aquela doutrina chegou a nós? Tem valor para nós? Se não tem valor para nós? Se tem endereço. Quando tem um destinatário, não é para mim. O que Deus falou para o Davi não é para mim, é para o Davi que ele falou. Entendeu? Irmão, mas está na Bíblia. Tá na Bíblia, mas não é para mim. Ele falou, foi para o Davi. Entende? Vai eu me meter a fazer o que Deus disse para o Davi fazer? Não, agora eu vou sair por aí procurando um gigantão. E quando Deus disse, eu vou te dar uma pedrada só para ver tu cair. O gigante me dá um tapa na orelha, eu paro lá longe. Entendeu? Que aquilo, Deus não mandou eu fazer isso.
Estão entendendo, irmãos? É engraçado ao mesmo tempo, mas também é de extrema responsabilidade que eu estou passando para vocês, porque é sabedoria de Deus para nós aprender a viver aqui, irmão, e a viver sem fardo, mas ao mesmo tempo responsáveis por nossos atos, por nossa postura, nossa conduta, tá? Esses que não tratam texto e contexto, não perguntam para quem foi escrito, isto aqui, quando, por quê, em que contexto, em que época, quais as condições, que lição eu posso tirar daqui. Nesta época, qualquer um que tivesse dinheiro, na época de Jesus, qualquer um que tivesse dinheiro pagava para o sacerdote, é só ter um dízimo gordo, ele levava para o sacerdote e o sacerdote autorizava ele repudiar a mulher. Você entende? Teve mulheres nos dias de Jesus que esses radicais, safados, entende? Com nome de servo de Deus, judiaram, usaram e depois mandaram embora por nada, sem direito a nada e ainda com o aval do sacerdote. Por isso que Jesus disse: olha, vocês são duros de coração. Eu lhes digo, ou melhor, em casa os discípulos perguntam para Jesus: mestre, que negócio é esse? Eu lhes digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação, a palavra certa é adultério, ou do grego porneia, imoralidades sexuais, mas a palavra que mais encaixa é adultério, certo? Aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por motivo de adultério, por infidelidade conjugal, quebra de contrato. Fala em adultério, as pessoas, principalmente dentro das igrejas, as pessoas já vão pensando: enganou o marido, traiu ele. Pensa na sexualidade. Amigo, amiga, quebra de contrato é adultério. Prometi cuidar de você, zelar de você, irmã Gui. E agora eu te espanco. É adultério. Você entendeu? A Gui prometeu que ia ficar comigo até a morte. E que na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez. E agora eu estou desempregado, nós estamos sem dinheiro. E a Gui quer deixar de mim. É adultério. Você entende? Tem motivos que configuram o adultério. Jesus diz, dentro da configuração do adultério, então, porque às vezes magoa tanto, ofende tanto, quando o sujeito é traído no contrato, entendeu? Quando é adulterada a condição do compromisso, do acerto, da aliança, do pacto feito. Isso às vezes dói tanto, que a gente, ser humano, não consegue perdoar. Não consegue mais viver em paz. Não consegue mais harmonizar o casamento. Aí Jesus diz, nessa condição, a partir desta condição, por causa da dificuldade que vocês têm de perdoar. Nesta condição, se houve o adultério, então dê carta de divórcio. Tanto aqui está o homem, porque a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico machista. Mas é o inverso também. Você entende? É o inverso também, já que Paulo escreve nas suas cartas e diz que em Cristo não tem macho nem fêmea. Logo, ele traz a doutrina do Cristo para todo mundo, para homem e mulher. Ele fala para a pessoa humana. Entendeu? Agora, é claro, o escritor usou da cultura da sua época, do momento histórico, do momento social de sua época, a sociologia de sua época, o destaque é homem.
Não era mulher, por isso não está aparecendo aqui. Então tem irmão muito rapidinho que acha que a mensagem aqui é só o homem que pode mandar. Não, querido. Se você é ruim para ela, ela tem o direito de te deixar. Ruim no sentido de você quebrar todas as suas promessas de homem apaixonado, que depois vira um homem endiabrado. Você entende? Aí ela tem todo o direito de te deixar. Não, irmão Adilson, meu pastor disse que tem que viver com ele. Então deixa ele te morder todo até te acabar em nada. Entendeu? O Paulo escreve algo lá na cartinha dele parecido com isso. Se vocês estão aí se mordendo, cuide para que vocês também não se devorem uns aos outros. Não é irmão Adilson que inventa essas coisas. Está escrito. É que eu não tenho tempo aqui de ficar citando Bíblia para você ler. Queria eu fazer reuniões diferentes do que faço aqui. Eu queria me assentar junto com vocês e vocês fazer as perguntas, nós abrir a Bíblia e ler. Ó, leia aí. Ó, como o irmão Paulo disse aí. Olha, entendeu? Mas eu não tenho esse tempo, o horário urge. Então eu preciso ir falando. Mas vocês vão examinar que tudo está lá escrito. Tá? Mas os faltos de entendimento torcem todas essas escrituras para dar vantagem a si mesmos. Certo? E Jesus vai mais longe. Se o indivíduo repudia a mulher sem a cláusula de exceção, sem que ela tenha adulterado o seu relacionamento, o seu trato, o seu contrato, a sua aliança, as suas responsabilidades de mulher para com o homem, que tem muita irmã, tem muitas irmãs, eu estou falando bem assim, porque lá no Face está sendo gravado também, entendeu? Tem muitas irmãs que adulteram seu casamento em nome da oração, em nome do jejum, em nome da santificação e da consagração da vida. Tudo errado. Tudo errado. Ah, irmão, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus começa com a irmã honrando o seu marido, atendendo bem o seu marido, tratando bem do seu marido, respeitando o seu marido. A justiça de Deus começa ali. Entende? Deixa a casa toda bagunçada, a louça tudo jogada na pia, resto de comida fedendo na cozinha e vai para a oração, porque em primeiro lugar o reino de Deus, sua porca. O reino de Deus requer limpeza em casa, relaxada. Precisa limpar a casa, atender bem o marido, porque senão a tua oração não é atendida. E aí eu invoco o texto de Pedro. A epístola de Pedro vai falar disso. E ela diz até que se separar para a oração tem que ser de acordo, marido e mulher. Olha só, porque se não houver acordo, olha o que diz e ninguém entende o que está lá. Olha só, se não houver acordo entre o marido e a mulher, as orações não são atendidas. Ela vai para lá orar para Jesus salvar a família, e o Pedro está dizendo que essa oração não sobe. Deus não quer ouvir. Ele fecha os dois ouvidos para não receber oração de mulher relaxada, que não quer obedecer seu marido. E agora? Não, Deus, tu está muito doido, tu está ensinando umas coisas doidas. Eu estou doido de amor por vocês e quero que vocês aprendam a coisa certa. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo que o marido também, imprudente, que abandona a sua esposa em casa em nome da oração, da consagração. Passa a semana toda com um grupo de irmãs nos montes e a mulher dele sozinha em casa, passando trabalho com os filhos. Quando vem, ela ainda tem que lavar aquela roupa suja dele subir monte. Entendeu? E a anta não enxerga
O que o Pedro também escreveu, que é a mesma coisa, o Pedro escreveu. Ele disse, olha, marido, não separais da vossa mulher, a não ser em acordo para a oração. Não separe dela, não deixa, não passa longo tempo longe dela. Aí ele vai usar uma palavra que todo mundo vai pensar no chifrudo e naquele cola comprida lá, o cola fina, como dizia Manchica. Para que o diabo não encontre lugar. Mas não é o chifrudo. É para que a irmã não comece a pensar assim, meu marido não vale nada. Não tem atenção. Tem vontade de conversar com alguém, não tem ninguém para conversar. Só fico sozinho aqui em casa. Sabe, hoje eu vou sair. Ele vai para a oração, eu vou sair e vou encontrar alguém para bater um papo. Aí ela encontra um daquele que a mulher é relaxada. Olha como a coisa acontece. Aí ele diz, vai por aqui. Oh, meu marido foi orar. Ah, minha mulher também foi orar. Olha, eu tenho me sentido tão sozinho. Ela diz, engraçado, eu também me sinto só. Ei, endoida tudo. Pedro disse, o diabo entra. Mas não é um diabo de fora, é um diabo que está dentro, você entende? As dúvidas se o relacionamento vale a pena. Olha os diabos. Olha os diabos aqui. As dúvidas se o relacionamento vale a pena. Entende? A dissensão interna e a discórdia, eu não posso concordar com isso. Olha só. E a coisa endoida. Aí depois vem o irmão do monte. Irmão, o inimigo ficou furioso comigo porque eu estava buscando o Senhor. Não, nego, tu é o próprio. Tu provocaste. É verdade. Satanás se endemônia todo lá. Entende? Não é eles mesmos. Vocês estão entendendo, irmão? Aprenda. A vida com Deus é uma vida de equilíbrio. É uma vida de inteligência. Olha só, o salmista já disse lá atrás, ele disse, portar-me-ei no caminho reto com inteligência. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus ele está dizendo assim, que a carta de divórcio, na nossa expressão modernizada, o divórcio só deve acontecer se um dos cônjuges perder o seu equilíbrio e adulterar. Mas adulterar não é só a imoralidade sexual. Adulterar é a falta do compromisso, da palavra empenhada, do sim que é sim, do não que é não. É a falta do amor, do carinho, da proteção. É a falta do sustento, é a falta das responsabilidades que cabe a cada um dos cônjuges. Você entende? Então, neste caso, porque é insuportável viver com uma pessoa que onde não há mais amor. É insustentável se relacionar com alguém que não me respeita. Não é assim? Coisa ruim para uma irmã, onde anoitece, ela tem que ir para o quarto com um homem que está dando nojo nela, porque não a trata bem, porque não tem amor por ela, porque não demonstra carinho por ela. E que coisa horrível para um homem viver com uma mulher que tem essa natureza também, que só se queixa, que não cuida dele, não trata bem dele. Entendeu? E em alguns casos quer ser até o cabeça da casa. Não dá certo, irmão. Então, diante dessas circunstâncias onde se torna insuportável para ambos, o Senhor permite até para que não haja uma desgraça. Porque já teve vida que houve uma desgraça. Teve irmã que, não suportando mais aquele tipo de vida, deixou ele dormir, depois escaldou ele com água quente. É de chorar isso aqui, parece engraçado, mas não é, aconteceu. Entendeu? E os maridos que, não suportando mais viver com aquele tipo de mulher e resolveram tirar a vida delas?
Então, Deus, na sua graça maravilhosa e em toda a sabedoria, deixou aqui um espaço onde há escape, ao invés de vocês se destruir, ao invés de vocês... Mas é nestes casos. Agora cabe a cada um de nós, porque daí vem a doutrina. E a doutrina é: se sois de Deus, se andais na luz, se sois filhos da sabedoria, se já nascestes de novo, se sois cristãos de verdade, então estáis selado com o Espírito Santo de Deus e tendes amor em vosso coração. E vocês conseguem suportar uns aos outros, se entender, levar de forma maleável os relacionamentos. Neste caso, vocês conseguem perdoar. E onde vocês conseguem perdoar e deixar para lá, e relevar, e refazer diariamente a vossa vivência, convivência, onde vocês têm Cristo presente todos os dias. Não há lugar para divórcio. É isso que Jesus está colocando aqui para nós. Entendeu? Então, cada vez que um irmão vem falar em divórcio para mim, eu digo: ele está sem Jesus. Ele está sem Jesus. Ou houve um grande problema com o cônjuge, no caso aí a mulher. Ou vem uma mulher: olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aí avaliadas as questões, entendeu? Ou ela está sem Jesus, ou ele é um problema mesmo, né? Mas na maioria das vezes é porque falta Cristo. Na maioria das vezes é porque falta Cristo. Os discípulos disseram: se é assim, se não pode mandar a mulher embora, vê que a prática deles era comum. Entendeu? Namorava, se empolgava, casava, e depois de estar casado, começa a ver os defeitos. Não é assim? Hã? Os meus defeitos de verdade é que só viu depois de casada. Aí qual é a tendência? Vou recuar. Mesma coisa o homem com a mulher, ele só vai ver os defeitos. Porque quando namora é só love, né? Entende? É alegria o tempo todo, festa. Entendeu? Mas na convivência que vai vir os verdadeiros defeitos. Até porque no namoro, toda mulher toma banho, né? Toda ela é cheirosinha, nenhuma cheira que boa. Entendeu? Não é assim? No namoro ele chega lá, a casa está sempre limpinha. Claro, ela está na casa dos pais, a mãe faz uma porção de coisa, né? Aí está tudo sempre arrumadinho. No namoro tu não vê ela com camiseta de candidato político, né? Que é logo que ela usa para dormir depois de casada. Não é assim? Vamos lá. É tudo diferente. Estão namorando. É tudo caprichado. Ele também, né? Sempre cheirosinho. Nunca está suado. Parece que ele toma banho e pousa na casa dela, né? Então, veio voando ali, não soa, cheirosinho, arrumadinho. Entende? Ele dá um jeito até no chulé. Entende? Tudo é bênção. Agora veio, casou. Às vezes já começa a ver a coisa na lua de mel, né? Tem até a história do que tinha mau hálito, o que tinha chulé e ela tinha mau hálito. Mas eles sempre se protegiam, né? E só na lua de mel é que eles foram descobrir. Ela ficou lá quietinha, entende? Até que resolveu falar para ele: ó, eu tenho mau hálito. Mas ela não disse eu tenho mau hálito. Ela disse assim: eu tenho um segredo para te contar. Ele disse: já sei, engolisse a minha meia. Veio todos os defeitos, né? Aparece tudo, né? Então, no casamento é assim.
Mas aí nós temos Deus. E quem tem Deus tem um sim que é sim, um não que é não. Não é assim? Quem tem Deus tem um sim que é sim e um não que é não. Ele disse sim. Agora ele vai aprender, vai ajudar, vai curar os problemas. Não é verdade? Ele vai ajudar ela vai ajudar ele. Vão resolver as questões, vão aprender a conversar, vão aprender a dialogar. Não é para gritar, não é para discutir, é para dialogar. Vamos conversar. Olha, tem coisa aqui que é difícil para mim. Eu não consigo conviver com isso. Tem como você ceder aí um ladinho aqui e nós se ajeitar? Ela disse, mas eu também tenho aquele outro defeito teu ali que eu não suporto. Dá para tu ceder também? Dá, sim. Vamos se ajustando. E quando a gente olha, foi ajustando, e passou 37 anos. Agora é mil maravilhas, não é não. De vez em quando a gente descobre uma coisa nova para arrumar. É verdade. Você entende? Mas só que nós aprendemos com Deus a arte de nos amar, a glória de nos amar, e nos suportar, e nos compreender, e nos ajudar, porque nós estamos rumo à vida 777. Aleluia! Quanta coisa maravilhosa tem nas Escrituras para nós aprendermos, né? Então, eles disseram, Senhor, se eu tenho que ficar com aqui casa, como foi explicado aqui, se eu tenho que ficar, é difícil, é melhor nem casar. Se é assim, é melhor nem casar. Então Jesus respondeu, esta é uma verdade relativa. Isso você não vai ler lá. Eu estou tirando da resposta de Jesus. Jesus, ele traz para nós uma visão, é uma verdade relativa. É diferente para cada pessoa. Só a pessoa individualmente sabe, entende se pode usar a cláusula de exceção. Só a pessoa individualmente sabe das suas motivações e convicções. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum missionário, nenhum pregador pode se meter na vida particular dos irmãos. Porque só quem está passando sabe. E qualquer outro que tentar se envolver nessa ciência misteriosa chamada casamento. Irmão Deus, de onde está tirando isso de ciência misteriosa? Carta do apóstolo Paulo. Vou falar para vocês um mistério. E ele compara a união da igreja com Jesus e o casamento. E ele diz que é um mistério. O casamento é um mistério, como é um mistério a união da igreja com Jesus. E a igreja só permanece em Jesus porque Jesus a tolera, Jesus a suporta, Jesus a ama, ao ponto de dar a vida pela igreja. Então os apóstolos, compreendendo a ciência desse mistério da união, eles dizem que nós devemos, cada marido, tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja. Olha que coisa linda aí. E cada mulher trate o seu marido como a igreja trata Cristo. Entendeu? Sejam amantes uns dos outros. Suportem-se, ajudem-se, porque Deus tem como prêmio para quem faz assim a vida perdurável. Aleluia! A vida que não acaba mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse negócio aqui é uma verdade relativa. Ele acrescentou, nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido, é revelado. E aí ele diz, com efeito, há eunucos, há homens que nasceram com problema na sua sexualidade ou no seu sexo. E eles não podem casar. Eles não podem formar uma família. Não conseguem. Nasceram desse jeito. Há outros eunucos que foram feitos eunucos, ou existem pessoas
que ficaram impossibilitadas de consumar um casamento porque foram forçadas pelos homens. Destaque-se aqui aquelas pessoas que foram prisioneiros de guerra e os reis castraram elas e colocaram elas a cuidar de suas filhas, homens que foram colocados a cuidar das filhas do rei ou das mulheres que os reis possuíam. Então foram pessoas que ficaram impossibilitadas de casar, tanto pela castração quanto pela imposição na condição de escravos, não tiveram o direito de escolher para si o casamento. E disse, e há eunucos que escolheram o celibato, pessoas que podiam casar, mas não quiseram casar para viver para Deus. Quiseram se dedicar à obra de Deus, às coisas de Deus, e aí não casaram. Se fizeram, então, eunucos celibatários por sua própria vontade, não optando pelo casamento. Exemplo, Jesus não casou. Podia casar, mas não casou. Exemplo, João Batista não casou. Dedicou-se ao ministério de profeta e o celibato. Exemplo, Paulo não casou para poder divulgar o evangelho em todas as regiões em que ele pôde alcançar dentro do Império Romano. Foi um homem que optou por ser solteiro para servir ao reino de Deus. Então, Jesus está dizendo, quem tiver capacidade para compreender estes valores espirituais, conseguir ficar solteiro para poder servir a Deus, amém. Quem não tem essa capacidade, não alcançou tamanha grandeza de escolha, deixando toda a condição material para alcançar toda a plenitude imaterial. Ele disse, então as escolhas são individuais, porque o contexto que nós estamos tratando é que cada caso é um caso. Tem irmão que resolve deixar a sua esposa para poder servir a Deus direito, porque tem esposa que é uma perturbação, entendeu? Só que neste caso, ele não casa mais. Ele deixa para poder servir a Deus. O inverso também, eu sou obrigado a sempre fazer o inverso, porque tem irmã que se eu falar só assim, a gente só fala para os homens, dá direito aos homens. O inverso também é, né? Paulo escreve a respeito das irmãs que tendo marido descrente, e ficam prejudicando o processo da salvação delas, porque se tornam maridos ruins, maus, por causa da sua fé. Ela disse, então, ele disse, a irmã tem o direito de deixar o marido para poder servir a Cristo. Mas neste caso, não se case com outro. Entendeu? Então não cabe aqui fazer uso da cláusula de exceção para os meus desejos carnais. Aqui está estabelecido uma ordem apostólica e dentro do Evangelho de Cristo para os casos de difícil convivência e de difícil compreensão de relacionamento. Contudo, deixa Jesus a mensagem. É uma coisa que precisa ser revelado para cada indivíduo. É individual. Não tem que ninguém se meter a instigar, dar conselho ou tirar da rota de própria escolha aquele que assim está vivendo nesse momento. Irmãos, eu paro aqui, certo? Continuamos, se Deus quiser, no domingo à noite, o passo de número 93. Eu espero que tenha ficado esclarecido vários assuntos a respeito da vida cristã. Você consegue, vou aqui num resumo, colocar para vocês. Vocês conseguem entender que em todas estas coisas, o ensino é, ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. O ensino está aqui. E pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida é também trazer as leis de Deus, os mandamentos de Deus para a nossa vida diária.
andarmos segundo a luz da verdade divina. Esse é o segredo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Algumas pessoas que estão em casa, se ficaram com dúvida, ou até mesmo aqui na casa dos amigos, vocês podem enviar mensagens através do Facebook e perguntas ou falar da sua dúvida, e nós estaremos procurando esclarecer para vocês dentro daquilo que Deus nos conceder a revelação. Nesta oração, nós vamos pedir a Deus por Paulo. Ele está adoecido, necessitado do favor do Senhor. O irmão Cláudio é que está pedindo essa oração. Peço oração por minha filha Tuane. E aqui, do meu vizinho, acho que é Mário e Zilda, que perdeu... Ah, tá. Pela vizinha Zilda, Maria Zilda, que perdeu o esposo e a irmã. Vamos rogar ao Senhor que console o coração, né, de energia. Leopoldina pede oração por saúde. Valmor Dagnoni e Horácio Figueiredo estão com câncer. Nós vamos... Ah, sim. Vamos orar pelo irmão Zeca também. Naquele dia eu não entendi o nome quando a irmã Rose falou. Daí eu não sabia, né? Mas nós vamos orar pelo Zeca também, tá? Tiago. Olha aqui, eu tenho ensinado aqui que oração é desejo. Tem algumas coisas que nós vamos precisar aprender ainda para melhorar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que estão no entorno de nós e aquelas até que estão distantes, mas que o nosso espírito pode acompanhá-las, né? No nosso espírito nós podemos alcançá-las, certo? Por exemplo, o Zeca está na UTI e nós podemos entrar lá na UTI agora. Você sabia disso? Você consegue ir lá na UTI do Hospital Marieta? Né? Você consegue ir lá? Então, você precisa mentalizar e fazer essa ida até lá. Quando nós citarmos o nome dele, vai lá no hospital. E deseje todo o bem para ele. Certo? Também para essas pessoas que nós vamos citar aqui. Não, Adilson, isso aí não é coisa de pensamento positivo. Não, isso é estudo bíblico. Isso é estudo bíblico. Certo? Vai lá. Deseje de todo o coração. E o Senhor manifestar-se-á na mesma unidade espiritual em que nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Na mesma frequência, certo? Ele vai estar conosco, abençoando pessoas neste momento. Pai do céu, te dou graças por tuas palavras. Te dou graças por tua bondade, por tua graça, por teu amor, por tuas misericórdias. Tu és maravilhosíssimo, Senhor. Oh, como é bom pertencer a ti. E quão precioso é fazer parte da comunhão dos que vivem contigo, Senhor. Em ti nos regozijamos. Em ti, meu Deus, nos deleitamos. Meu coração está cheio de coisas boas pela tua presença em mim. Quão maravilhoso é ser teu amigo, teu filho, teu servo. Ter a tua proteção, a tua ajuda, a tua graça e ser abrigado pelas tuas misericórdias. E nada, nada se compara ao teu amor.
Quão maravilhoso tu és para mim, meu Senhor. A ti seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Temos aprendido da tua palavra. Agora, Senhor, eu desejo de todo o meu coração, dá-me energia espiritual e dá energia aos meus irmãos também e irmãs. Dá-nos sabedoria para que, através da energia que tu nos concedes do teu Espírito, nós possamos ser praticantes de toda a tua verdade. Dá-nos também ciência para que saibamos como agir, como reagir, como atuar, como funciona a vida no teu reino, Senhor. E com a sabedoria nós possamos aplicar todo o conhecimento. Eu desejo isso, eu te peço isso. Também rogo, Senhor, por essas duas pessoas que estão com câncer, o seu Valmor e o seu Horácio. Ah, meu Deus, eu sei que tu podes fazer maravilhas. Eu desejo que eles sejam socorridos pela força do teu poder, que se manifesta em graça salvadora, graça que cura. Eu rogo pela Leopoldina, Senhor, que também está desejosa de saúde. Eu não sei onde ela mora, onde se encontra, mas eu ligo o meu coração com o coração de todos os irmãos aqui presentes e me aproximo do trono da tua graça para desejar e diante de ti derramar meu próprio coração, buscando saúde para essa filha. Aleluia! Que ela possa testificar, Senhor, que tu concedestes essa graça para ela. Eu diante de ti coloco também, Senhor, a Tuane e a Zilda, ou a Maria Zilda. São pessoas que precisam de consolo, precisam de ajuda, precisam de energia espiritual, de bem, precisam ser alcançadas com graça. Oh, pelas múltiplas formas de tu agir, Senhor, alcança essas pessoas também, meu Pai, que possam ser envolvidas no teu amor, nas tuas consolações. Oro, meu Deus, pelo Paulo, que também está adoecido e necessitado do favor do Senhor. É amigo do irmão Cláudio, é conhecido do irmão Cláudio. Nós nos unimos agora, Senhor, para socorrê-lo através dos nossos desejos colocados diante de ti. Aleluia! Tu que olha para dentro dos corações, Senhor, e que examinas o íntimo do ser humano. Tu sabes o que cada um de nós deseja nesse momento para o Paulo. Eu apresento diante de ti também o irmão Zeca. Ó Deus, ele está lá na UTI, mas nós vamos até lá. Aleluia! E aí, Senhor, diante do teu filho, da sua situação, eu oro a ti. O meu desejo é que ele não sofra. O meu desejo é que tua graça conceda paz. Oh, aleluia! Eu deixo na tua vontade, meu Senhor. O coloco diante de tua face, no desejo maior de que teu filho tenha o melhor de ti para ele, meu Pai. Oh, aleluia, conforme nos ensinou o teu Cristo,
nós oramos, eu oro aqui nessa noite, seja feita a tua vontade, meu Senhor, dentro de todos os planos, dentro de todas as condições que aqui ficou expressa, fica o meu desejo diante de ti, que o meu irmão tenha o melhor de ti. Oh, aleluia, oro pelo Tiago, meu pai, o filhinho da Sandra. Desejo que ele tenha, Senhor, paz em sua alma, sossego em seu coraçãozinho, e que sua mente seja, Senhor, colocada em plena frequência de sossego, de paz interior, meu Pai, e que a tua filha também se regozije em uma ação de bem, de paz na sua casa. Eu os apresento diante de ti, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus. Graças a Deus.